avaliando a evolução nessa situação momentânea de crise, onde acumula diversos sinais e sintomas dos diversos processos crônicos, reconhecendo que esse aspecto emocional seja um fator preponderante numa situação como essa. Os diagnósticos estão com hierarquia sobre o risco clínico, né? Por isso que eu começo com insuficiência renal e começo mostrando esse aspecto. Então aqui na tela temos os índices renais mais explícitos. Onde a gente pode estar vendo aqui o ácido úrico dentro do nível mais alto histórico, né? Sempre com valores altos de uricemia, né? Chegando a esse extremo, e agora num nível semelhante. Então aí, nas condutas que estão especificadas aqui, a gente vê que começa com equiseto e restringir proteínas animais, que isso que diminui a uricemia. A gente considera que o ambiente alcalino seja mais propenso ao equilíbrio metabólico. Então, o valor máximo de ácido úrico que eu considero conveniente é 3,5. Aí a gente está numa condição alcalina, propiciando melhora dos diversos aspectos. Observando a creatinina, a gente vê que sempre esteve acima de 1. Né? E mesmo assim, algumas vezes passando do limite, como está acontecendo agora. É o nível histórico mais alto de creatinina desde 2013, que está sendo monitorado. Então, aí é preciso uma atenção maior para não deixar subir e, de preferência, fazer abaixar essa creatinina. E a estratégia é usar o equiseto, restringir produtos animais e restringir produtos alergênicos, que é a alergia que formam as pedras. E essas pedras que estão causando a hematúria. E facilitando a infecção. Que vem sendo uma infecção. Considerando que a leucocitúria seja indício de infecção, a gente vê que é algo frequente. Então, as pedras causam estase do fluxo urinário, que facilita a infecção.
aspecto emocional que o cortisol costuma expressar, a gente vê que ele esteve muito alto em 2022. Depois veio baixando progressivamente, 17 já está dentro do valor de normalidade, que o máximo é 18, e aí só diminuindo. Então agora, pelo que o cortisol expressa, a ansiedade está equilibrada, apesar do histórico de estar com grandes questões emocionais. Então a gente entende que ele não expressa isso que está acontecendo. Não é um exame sensível para isso. Aí a gente entra num segundo aspecto, que é a glicemia. Né? Então a condição hiperglicêmica é desde sempre em níveis semelhantes. Uma única vez ficou um pouco abaixo de 100. A média glicêmica, que é a média de 4 meses. Então observa que a glicemia, mesmo estando normal, a média glicêmica está aumentada. Por isso que a gente valoriza mais esse índice do que a glicemia instantânea, que varia muito mais. Estamos tendo uma diminuição do peso, o que é bem importante nesse aspecto da obesidade. E aí, vindo para a área das inflamações, a gente está utilizando a proteína C reativa como índice, né? Aqui com valor de risco cardíaco, não de inflamação em geral. Né? Então, chegou a ficar o dobro do que estava há 3 anos atrás. O VHS a gente não utiliza por não estar sendo sensível. E o IgE também é pouco expressivo. Então, o índice inflamatório fica com a proteína C reativa. A série vermelha, sempre equilibrada, fazendo as hemácias de forma equilibrada, sem alterações de formato, tamanho. Com um déficit discreto em relação ao que costuma ser a média. Então, diminuindo um pouco a hematopoiese. Com relação aos glóbulos brancos, o que a gente tem é uma linfocitose. E aonde está abaixo do limite, está pouco abaixo do limite superior da normalidade, que eu considero 35%. Então, essa constância confirma a hipótese de virose crônica, que eu considero 3 linfocitose, 3 medidas de linfocitose consecutivas. Então a gente tem diversas. E na investigação das viroses, a gente tem tanto citomegalovírus quanto mononucleose reagentes. Esse é um aspecto que poucos ficam atentos, apesar da literatura insistir
que a incidência chega a 90% dessas viroses crônicas. Aí o cuidado para a virose é o equilíbrio alimentar, o uso de calmante e o uso de fósforos, até que tenha 3 medidas de linfócitos abaixo de 35%. A coagulação foi a primeira vez que foi feita, perfeita, né? Os 2 índices. Os sais equilibrados, né? Aqui eu acrescento o PTH, que tem a ver com o metabolismo de cálcio, mas por estar situado acima da tireoide, das paratireoides, né? Então, melhor dar uma conferida, como que está agora. Por isso a indicação. O metabolismo do cálcio tranquilo, né? E aí a tireoide. O que a gente tem é um aumento expressivo do TSH, que já esteve alto anteriormente, né? Não está havendo hipotireoidismo, né? Mantendo o mesmo nível de tiroxina que vem tendo anteriormente. Né? Em relação a setembro de 23, houve até um aumento, como é muito discreto aumento, não estou colocando a curva de evolução. Né? Agora, o que chama atenção é a tireoglobulina. Esta sim passou do limite do laboratório, sendo que a gente colocou amarelo, apesar de estar na faixa de normalidade, a gente considera que vale a pena a atenção quando está acima de 10. Então agora o intuito é fazer isso daí regredir até ficar abaixo de 10. Lembrando que é possível conferir o significado da tireoglobulina, que é um marcador tumoral de tireoide. E com isso conferir como estão os anticorpos, se eles alteraram. Aqui é bem importante manter a argila. Quanto mais tempo tiver com argila sobre a tireoide, mais rápida é a evolução da tireoglobulina. Evitar as alergias, que é o que estimula essa fabricação. E calmante em alta dose para diminuir o estímulo que o TSH está causando. Homocisteína. Ela já estava alta em 2023 e agora subiu mais. Ela está vinculada especialmente ao colesterol e à vitamina B12, né? Que a gente vai ver que aqui está alterada. Provavelmente está acima do limite por estar utilizando suplemento com vitamina B12. Colesterol num nível similar de sempre, não muito alto, mas alto o suficiente para interferir
nos outros elementos dessa síndrome metabólica, né? Que são vários aspectos alterados. Não é só a gordura, né? E aqui, então, a gente tem a alteração do pâncreas com gordura e da mesma forma que no fígado, né? Esteatose. Então, diminui os lípides, passa a ser imperativo nessa condição. Temos aqui um marcador tumoral, CA19-9, que é semelhante à tiroglobulina. O laboratório propõe 35, eu proponho 10 como limite superior. Então, mesmo estando dentro dos limites do laboratório, a sugestão é atenção e investir em reduzir esse índice até abaixo de 10, tal como está o CA125. Para complementar, eu acrescentei outras indicações, né, tanto de CA como de função enzimática, visto que a CPK teve um aumento de 5 vezes o que estava antes, né? E todas as outras enzimas, ainda que dentro do normal ou pouco acima do normal, todas as outras enzimas medidas tiveram um aumento. Então, isso mostra mais um dos aspectos dessa síndrome metabólica. Para facilitar a reabsorção dessa gordura, diminuir a intensidade de inflamação, a sugestão é que a argila também abranja a região hepática, até que a CPK volte ao normal. Aqui foi avaliado a nutrição proteica, mostrando que aumentou, né? E o fato de ter aumentado foi bom. Os hormônios estão equilibrados. A testosterona vem apresentando diminuição em alguns momentos, no entanto, dentro de níveis equilibrados. Não vejo alguma providência a ser feita com isso. Na próstata, tivemos um aumento significativo do volume prostático e tivemos um aumento de 2 vezes em relação ao PSA. Aqui os fatores imunes são importantes, então diminuir as intoxicações alérgicas é primordial também por esse aspecto prostático. Veja que mesmo dobrando, o valor está bem confortável. No entanto, é importante estar atento para essa aceleração que houve de julho de 24 para fevereiro de 25, são 7 meses, sendo que ele mantinha sempre baixo esse PSA total. Então é significativo a aceleração que está havendo. O restante são medidas já anteriores, confirmando sinusopatia crônica, ateromatose, que se está acontecendo na aorta abdominal, provavelmente está acontecendo nas demais artérias. A gente pode estar usando isso como um índice do nível de ateromatose. E a
sorologia reagente para essas viroses crônicas. Então, em síntese, é preciso atenção, cuidar e medir novamente para avaliar a evolução.